Para quem não me conhece, eu me chamo Claudemir, tá? Nós vamos ministrar um pouco acerca de família e ela vai se apresentar. Graça e paz. Eu sou Tatiana e é um prazer estar aqui para ser guiada pelo Espírito, para trazer algo que fique implantado no coração de vocês. A palavra é viva e eficaz a partir do momento que nós decidimos a praticá-la e a vivê-la. Eu tenho certeza de uma coisa, que ela muda e ela transforma. Então não existe impossibilidade diante de um Deus que pode mudar qualquer coisa, inclusive um casamento. Casamento é uma construção diária. A gente sabe que uma construção de um edifício, ela requer esforço, ela requer material, ela requer trabalho, não é? E assim é um casamento, onde todos os dias o homem ou a mulher, eles precisam colocar um tijolinho a cada um de cada lado. E quando o tijolo é colocado, ele não coloca o cimento e joga assim, né? Sempre cai, né? Um cimentozinho no chão. Não cai? Isso são as coisas que acontecem no nosso casamento. E não é porque cai no chão o cimento que o pedreiro vai deixar para lá e ele não pega de volta. E porque na maioria das vezes nós queremos colocar o casamento por água abaixo, por algo que aconteceu. O construtor, o pedreiro, ele não vai deixar o cimento ali porque caiu. Ele pega e coloca de novo. Só que ele vai colocar diferente. E assim é o casamento. Quando nós decidimos colocar a palavra dentro do casamento, quando nós decidimos colocar o arquiteto, que é Deus, dentro do casamento, é diferente. Agora, se nós quisermos viver um casamento sem Deus, sem uma base, não vai rolar. Porque são duas pessoas diferentes. São duas personalidades diferentes. São jeitos diferentes. E na maioria das vezes, o culpado sempre vai ser o outro, nunca vai ser você. Entendeu? E se você não tiver a ajuda do Senhor, vai ficar um pouco impossível. Vai ficar aquele negócio suportável. E eu acho que você não casou para ser um negócio suportável. Você casou para fazer o outro feliz. Não foi para ser feliz. Foi para fazer o outro feliz. Porque quando nós queremos fazer o outro feliz, nós seremos beneficiados. Mas se o outro não estiver feliz, você não vai ser beneficiado. É mais fácil chegar diante de Deus, diante de uma palavra que é poderosa e pode mudar, e você abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, eu preciso de você no meu casamento. Sabe, tem coisas nele, tem coisas em mim que precisa ser transformado. Sabe, porque se aquele cimento que caiu quando ele jogou aquele tijolo, ele tivesse deixado para lá, pisado em cima, ele ia secar, não ia secar? Não é isso que Deus quer com o casamento. Casamento é um desejo de Deus e estava no coração de Deus desde o início, lá em Gênesis, quando ele criou a mulher para Adão. E eu tenho certeza que Deus não se agrada com o divórcio. A sua palavra diz, ele não se agrada com o divórcio. Então, se ele não se agrada com o divórcio, tem uma chance, diante da palavra, de você chegar, de você conversar, de você colocar o que a palavra diz diante do seu casamento. Sabe, você pode chegar e com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mulher. Sabe, não vai adiantar muito falar, não. Mas não vai mesmo. Sabe, porque você não pode mudar ele. Quem muda é o Espírito Santo. Sabe, eu tenho uma prova viva, que era no tempo do namoro, antes de casar, algumas pessoas conhecem, e o quanto ele foi transformado. Não foi eu. Sabe, mas na maioria das vezes, nós éramos noivos e acabou o noivado e passamos um tempo separado. Mas eu não deixei de orar por ele. Eu já estava dentro da igreja e eu não deixei de orar por ele. E cada noite que o Senhor me acordava de madrugada para orar por ele,
No outro dia a gente conversava, ele dizia que tinha sofrido um acidente, que tinha tido um livramento de morte. Sabe? Então a oração funciona. Sabe? A oração transformou. Glória a Deus por isso. Sabe? Então, assim, o que é que está difícil de suportar dentro do casamento? Que Deus não possa resolver. Mas só não olha só para ele como ele só precisava de uma mudança. Estou dizendo ele no sentido homem. Sabe, olha para você também. O que é que eu estou falando demais? Não vai adiantar. A goteira fica lá pingando, pingando, não vai adiantar. Só vai adiantar se eu colocar uma bacia ou um balde para que eu pegue aquela água depois. Mas se ela ficar pingando, 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 não vai adiantar. E assim somos nós. Temos que ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, ela derruba só com a mão. Amém? Glória a Deus. Sabe, o desejo de Deus é que os casamentos sejam poderosos, sejam abençoados. Uma família forte é uma igreja forte. Sabe, precisamos colocar os princípios da palavra dentro de um casamento. Sabe, da mesma forma que nós escutamos palavras aqui na nossa vida financeira, na saúde, nós precisamos colocar essa palavra dentro de um casamento. Não é fácil. Quem disse que era fácil? Conviver com uma pessoa que tem personalidade diferente, que tem modos diferentes, que tem jeito diferente, que pensa diferente, que por uma toalha na cama, acabou, se vai feito o cavalo que foi solto e mataram meio mundo de gente numa mensagem que Alcimar mandou aí. O diabo só soltou o cavalo. Aí matou o dono do cavalo, matou a mulher, matou não sei quem. E assim é uma toalha em cima da cama. Eu sei, mas toda vez eu falo dessa toalha, são 20, 30 anos de casado falando da mesma toalha. Talvez você morra falando da toalha. E o que você vai ter que fazer? Espírito Santo, que eu não vejo essa toalha na cama. Que eu tire achando que é algo, outra coisa, sabe? Porque não vai adiantar. Sabe, são pequenas coisas. Uma pedra no sapato, por minúscula que seja, ela incomoda. Muito, né? E assim as coisas, são essas pequenas coisas dentro de um casamento. Sabe, quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar no casamento. Sabe, não adianta eu querer agradar a Deus, chegar aqui, levantar as mãos e cantar louvor e orar em línguas. E quando eu chegar em casa, ele falar comigo, eu dizer, o que é? Amém? Não vai adiantar não, gente. Porque a palavra diz, Deus disse que eu tenho que agradar a meu marido como eu agrado a ele. E mulher, estou falando de ambas as partes. Entende? Igualmente é o marido que chega, adora e quando chega em casa é um cavalo. Entende? Aí eu te pergunto, quando começou a namorar, aquele brilho no olhar, aquele desejo, aquela vontade de estar perto, sabe? E você queria porque queria estar perto. É o mesmo, minha gente. É o mesmo. A diferença é que foram morar debaixo do mesmo teto. Sabe? Então, não dá para apagar aquilo que foi conquistado durante anos, sabe? No namoro, está ali, minha gente. A mesma coisa é o primeiro amor com o Senhor. Não é porque passou 30, 50 anos dentro da igreja que você não ama mais a Deus. Não. É seu marido. E é até a morte. Porque no céu não tem casamento. Amém? Graças a Deus. E glória a Deus por isso. É até aqui. Porque no céu nós só vamos trabalhar para o Senhor. Já pensou no céu casamento? Aí você tem que fazer as coisas e depois tem que ir lá para a igreja para adorar o Senhor. Não, né? Deixa só aqui mesmo. Amém? Vamos abrir no Salmo 127.
Não. Amém. 1 Coríntios 3:10. Deixa eu salvar os homens aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ela disse com tanta alegria, graças a Deus que não tem, que eu digo, meu Deus, o negócio está ruim. Tem muita coisa para melhorar, né? Eu pensei que não tinha quase nada para mudar, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque, versículo 11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu como um sábio, um cara inteligente, um homem sabido, vou usar a linguagem bem popular, eu como um homem sabido, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. No versículo 11 ele diz, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Não existe uma regra diferente para a família. Se o fundamento da família, da sua vida pessoal, não for Jesus, talvez você não consiga ter muito sucesso nessa área também. Paulo está dizendo, olha, eu como um sábio construtor, eu lancei um fundamento. E ele estava falando acerca de Jesus, eu sei que o contexto do texto fala de outra coisa, mas eu quero aplicar esse texto às questões de família. Dentro da sua família, se você não trouxer o Senhor para ser aquele que instrui tanto o marido quanto a mulher, irmãos, não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai dar certo, mas esta não é a vontade de Deus. E também não é a vontade de Deus que você se separe. Porque, enfim, nós estamos no século 21 e as coisas têm se modernizado bastante. E tudo agora parece que é motivo de acompanhar a moda do mundo. E apoio, né? É um ditadozinho que tem aí. E vai se repetindo. E hoje é uma febre, é uma moda. Casar com a data marcada já para terminar o casamento. Vamos ver se dá certo. É um test drive. Eu não vi test drive no casamento na palavra. Você dá uma passeada, você experimenta, se não gostar, você devolve. Para se construir uma família, ela deve estar, como ela estava falando aqui, tem que estar fundamentado. Tem que trazer os princípios da palavra para dentro. Ser a base. Ser o ponto fixo de onde você parte, de onde você começa a colocar cada tijolo naquele lugar. Irmãos, não é muito diferente se você observar uma construção civil, ela começa, e se a gente pode fazer até um paralelo aqui. A construção civil, para você começar uma construção, você primeiro faz o quê? Escolhe o terreno. Depois que a gente escolhe o terreno, a gente prepara a papelada. E você não vai comprar um terreno sem documento. Né? Então a gente pode ir organizando as coisas no ponto a ponto, tá? A gente escolheu a pessoa, agora é incrível que a gente escolhe, a gente tem uma certeza, a gente tem uma convicção na época do namoro, e depois parece que aquela convicção que a gente tinha antes, parece que já não se existe mais. Parece que acabou. Perdeu a graça. E aí o mundo começa a oferecer algumas coisas que, de uma forma muito fácil, são até, como é que eu posso dizer, são atrativas aos olhares humanos. E, meu irmão, se você não tiver o temor do Senhor estabelecido dentro da sua vida,
tchau. Você vai cair. É só uma questão de oportunidade. Porque quando se perde o temor do Senhor, a questão de você deixar de respeitar a outra pessoa é só uma questão de oportunidade. Porque existem as coisas que eu me recuso a fazer, em primeiro lugar, é porque eu sei que existe um relacionamento entre eu e Deus. E não tem como eu me esconder dele, não. Talvez eu consiga me esconder de pessoas, talvez eu consiga me esconder dela, mas de Deus não tem como se esconder. Não tem como se esconder. E Paulo vai dizendo, um cara inteligente demais, ele diz, olha, eu como um homem sabido, um cara inteligente, eu lancei um alicerce. E esse alicerce chama-se Jesus Cristo. O alicerce da sua vida não é o seu marido, o alicerce da sua casa, da sua família não é os seus filhos. Você tem que centralizar as coisas, colocar o alvo e o foco naquilo que deve ser colocado. Se você quer ter uma família bem-sucedida, se você quer construir uma família forte, você precisa fazer isso. Agora também você vai ter que entender uma coisa, a palavra de Deus não é uma varinha de condão, não é um negócio mágico que fazia pirlim-pim-pim, aconteceu em nome de Jesus. Você precisa fazer a sua parte. Mas o maior problema é o seguinte, é porque é o que ela disse, nós não vemos o que nós precisamos mudar. Nós observamos para a vida do outro e começamos a cobrar do outro, colocamos todos os defeitos na outra pessoa e deixamos de observar aquilo que nós precisamos melhorar. E aí, quando eu começo a observar os defeitos das outras pessoas, é óbvio que eu vou enxergar. É lógico que vai ser enxergado. E ao invés de eu me preocupar naquilo que eu preciso mudar, eu começo a me preocupar com a vida da outra pessoa em coisas que já existiam na época do namoro. Você que não observou direito. Você não quis observar porque você queria aquela pessoa. Você não se preocupava em prestar atenção. Mas se eu vou dar uma boa notícia, se você já escolheu o seu terreno, se você já escolheu a sua amada, se você já escolheu o seu amado, eu vou usar até um ditado que eu já ouvi falar, que diz o seguinte, se você, para quem é casado, tá? Não se escandalize com o ditado. Se comeu a carne, roa os ossos. Se casou com as qualidades, então agora aprenda dia após dia a suportar cada defeito daquela pessoa. Quando eu digo suportar os defeitos, eu não estou dizendo para você que está errado, que você não precisa de mudança. Mas enquanto aquela pessoa não muda, você tem que suportar. Como eu suporto? Graça. Capacidade da parte de Deus para você aguentar aquilo que você não aguentava antes de ter Jesus na sua vida. Existe uma capacidade dentro de você que dá condições de você suportar coisas que antes você não suportava. E parar de viver decepcionado com a outra pessoa. Eu digo, decepção, irmãos, é um limite que você estabelece dentro da sua mente. Até aqui eu aguento, mas passou daqui, meu irmão, passou do limite. Até aqui tudo bem. Não estabeleça limites. Vale a pena lutar pela família. E para quebrar a costela do cão, hoje, se você está com raiva da sua esposa, se ela não está aqui, e se ela tiver ainda hoje, olhe para a cara dela. Irmãos, aprenda a colocar a palavra de Deus em prática. A gente quer os benefícios, mas a gente não quer se sujeitar. A gente é orgulhoso. Nós somos egoístas. Quando a pessoa erra com a gente quer que ela peça perdão. Mas quando nós erramos com ela, nós não queremos pedir perdão. Alguém tem que ceder nesse negócio. E sabe quem é que tem que ceder? É você. Está aqui, esta noite, nesse lugar. Uau! Essa palavra era para ela. Essa palavra é para quem está escutando. Quem tem ouvidos, ouça. Tá certo? Deus é o mais interessado em ver famílias bem-sucedidas na face da terra, irmãos. E você faz parte de um projeto, você está dentro de um fato
que foi dito há milhares de anos atrás. Quando ele disse, olha, Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essas coisas se tornaram uma realidade, hoje são um fato na nossa vida, são coisas para a gente viver hoje e agora. E o que é que está faltando? Nós nos posicionarmos diante daquilo, fazer o que a gente tem que fazer e receber e desfrutar o melhor de Deus que está proposto para a vida da gente. Deus é bom. E Ele não tem culpa do que está acontecendo na sua vida. É um problema seu. Foi você que criou o problema. Mas Deus está tentando esta noite, Ele está provocando você, a você acordar, a levantar-se por dentro, quebrar o orgulho, passar por cima de você mesmo e começar a fazer as coisas certas. Amém. E Ele quer ver você acertando. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele ou para ela, diga, Deus é o maior interessado em ver você acertando. Então, coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque não adianta, irmãos, entrar aqui na igreja, orar em línguas do começo ao fim, rodopiar, fazer algumas coisas, cair na unção, levantar, pregar, profetizar, e ser uma desgraça dentro de casa. E ser um cavalo, ser duro, e ser rebelde, mulher. Não adianta. Deus não dá mole para essas coisas. Ele diz, olha, quando ele fala acerca de família, ele dizendo, rapaz, se o homem perder a sua família, ele está negando a própria fé. É como se ele tivesse aniquilado o sacrifício de Cristo. Então não desista da sua família por questões tolas. Não abra mão daquilo que Deus fez com tanto trabalho para que você desfrutasse hoje. Sempre quando eu vou aconselhar algumas pessoas, eu pergunto para elas o seguinte. Elas às vezes vão perguntar, elas pensam que eu vou perguntar o seguinte, você acredita que fulano pode mudar? Mas eu faço a pergunta pessoal, digo, você acredita que você pode mudar? Uau! Porque a questão não é se a pessoa vai mudar, a questão é você. Mesmo que ele tenha atitudes que não me agradem, e eu tenha atitudes que não agradem a ele, são palavras de vida que saem da minha boca para a vida dele. Sabe, são declarando o que a palavra diz a respeito dele. Aonde ele vai chegar. Sabe, eu vejo o esforço que ele faz para que tudo fique bem dentro de casa. Ele vê o meu esforço para que tudo fique bem. Diante de um dia corrido, todo mundo fica cansado. E no final da noite, talvez não tenha uma resposta agradável diante de um casal. Só que aí a gente tem que contar até 10, respirar fundo, sabe? E dizer, Espírito Santo, me ajuda a não falar aquilo que eu possa até machucar. Sabe, você sai, a casa é grande, tem vários quartos, tem banheiro, sai, depois volta. E olha para ele e faz, sim, marido, você quer o quê mesmo? Sim, mulher, você quer o quê mesmo? Dá para fazer. Sabe, Deus não vai colocar diante da palavra impossibilidades. Ele vai dizer, faça. Se ele está dizendo, faça, então faça que dá certo. A questão é, ninguém quer pagar preço. A gente quer as coisas mastigadas. Porque quando botar na boca é só engolir. Ninguém quer pagar o preço pelo marido, falando palavras de vida, ou mesmo que ele não esteja acertando em algumas coisas, e você ser submissa a ele. Você tem que ser submissa a ele. É lógico que se ele proibir você de vir para a igreja, não, porque você vai estar... Você tem que ser submisso a Deus e depois a ele. Mas se for em relação às outras coisas, você tem que fazer. Sabe? E não faça feito aquele menino da escola, não, que a professora disse, sente. Ele, sento não, sento não. Ela pegou e botou ele sentado. Ele disse, eu estou sentado, mas meu coração está em pé.
Então, assim, não faça. Sabe? Não faça. É melhor não fazer. Sabe, você tem que agradar a Deus e depois agradar a Ele. Porque se eu quero agradar a Deus, pode ter certeza que eu vou agradar o meu marido. Sabe, eu vou tentar fazer as coisas para que fique bem. Mesmo que eu não esteja bem. Mas eu vou querer fazer as coisas para que ele fique bem. Porque eu não casei, você não casou, quem é casado? Boa sorte. É isso que nós temos que fazer. Para os que vão casar, amém, vocês já estão sendo instruídos. Casamento é isso. É uma construção diária, onde todos os dias nós temos que colocar um tijolo, colocar uma massa, e vai até o fim da vida. Mas se nós colocarmos o princípio da palavra dentro de um casamento, você vai ter o casamento poderoso. Não vou dizer que não vai ter dias que você não vai estar legal, que talvez uma palavra que ele... Sim, mas você vai saber, com a ajuda do Espírito Santo, passar por cima disso. Entende? Então, assim, tem que ser colocado o princípio da palavra dentro de todas as coisas da nossa vida. Não vai adiantar, nem tente. Sabe? Ele é a base, ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele é aquele que muda, ele é o que transforma. Quantos e quantos casamentos nós vemos restaurados e transformados de pessoas que você olha assim, olhava e disse, como? Mudou? Muda. Agora, para uma mudança, você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar. Ele não vai bater na porta que ele não é bem recebido. Ele não vai chegar para você e entrar e transformar algo que você não quer. Não vai. Você tem que querer. E eu tenho certeza que se você quiser uma mudança, se você quiser um casamento melhor, Ele ajuda. Sabe qual a impossibilidade que você vai colocar diante de Deus? Um casamento restaurado, um casamento transformado. Isso não é impossibilidade diante de um Deus que criou a terra e o céu, fez o firmamento e nós estamos aqui pendurados, água em cima, água embaixo. Deu limite à onda, ela só vai até ali, ó. Entendeu? Aí, um casamento, ele não pode mudar meu casamento. Você que não quer uma mudança, você que quer viver a vida que vivia antes, ou que quer fazer as coisas erradas, que não está de acordo com Deus, mas que Ele pode fazer, Ele pode. Não coloque impossibilidades em Deus. Sabe? Há uma capacidade dentro do homem, há uma capacidade dentro da mulher, chamada Espírito Santo, amigo, ajudador, consolador, e Ele ajuda. Sabe? Temos que fazer do Senhor a nossa base, a essência de tudo, sabe? Da família, dos filhos. Sem Ele não tente não, sem Ele não vai dar não. Agora, que haja uma disponibilidade de você querer uma mudança para que as coisas comecem a fluir. Sabe, vai acontecer coisas que você vai dizer assim, como? Só podia ser Deus. E só podia ser Deus mesmo. Sabe, começa a olhar para a mulher, começa a olhar para o marido, quando vocês se apaixonaram. Não deixa o brilho, não deixa a essência do amor acabar, não. Sabe, a gente não sabe quanto tempo tem mais lá na frente. Alguns têm 10, alguns têm 15, 20, 30 anos, 50 anos de casado. E como é que você quer chegar nesse tempo? Com o mesmo amor que você olhou para ela e se apaixonou. Você tem os filhos que são herança do Senhor, são presentes, são dádiva de Deus. Sabe? E no final das contas vai ficar você e ela. E como será? Porque os filhos vão casar, vão embora e fica só você e ela. Aí você vai deixar que os filhos cresçam, casem,
vão embora para que você possa resgatar algo que já está sendo moído há muito tempo? Não, deixa não. Sabe, chama o Espírito Santo para perto. Chama ele para que possa ajudar, um relacionamento bom, um relacionamento amoroso, que possa vir desejo. Se não tem mais desejo pelo marido, Espírito Santo é fogo e ele atrai. Não existe, não coloque impossibilidades aonde você não quer uma mudança. Você consegue. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Amém? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Aí aqui no 3 ele diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele lhe dá. Amém? Então faça do Senhor a sua base, o construtor, o seu refúgio, a sua fortaleza. E a cada dia que você acordar, dizer, Senhor, hoje é mais um dia. E hoje o meu casamento será melhor do que ontem. Sabe, eu chamo você para o meu casamento. Que a mudança comece primeiro em mim. Que o Espírito Santo possa me mostrar onde eu posso estar mudando para que eu possa agradar ao meu marido. E assim o marido vai fazer a oração para que o Espírito Santo possa estar transformando e mudando aonde precisa ser transformado. Amém? Talvez eu acho que falta espelho para o homem também. E existem algumas coisas que talvez tenha mudado também em você. E que ao longo do tempo elas vão continuar mudando, sabia? Eu vi um dia desse uma frase aí dizendo que rostinho novo envelhece, algumas coisinhas assim. E é bem interessante, às vezes a gente dá atenção para as questões que são visíveis, coisas exteriores, e a gente deixa de aproveitar e de experimentar as coisas que de fato são verdadeiras e que vão durar para sempre. E quando você escolhe simplesmente por um âmbito físico, rapaz, o negócio é sério. Porque você, em breve, você terá uma séria decepção. Porque talvez aquilo que você escolheu por fora não seja o melhor por dentro. E as melhores qualidades de uma pessoa não estão do lado de fora. Estão no caráter. Não adianta ser top, não adianta ser a mais bonita, não adianta ser o mais bonito, o mais belo. Se não tiver um caráter transformado pela palavra de Deus, implantado dentro do seu espírito, irmão, não vai funcionar. Agora, com essa palavra, as coisas funcionam. Com essa palavra, a gente consegue estruturar uma família forte. Forte que ela vai resistir aos vendavais. Dá para aguentar. Ainda que não seja, porque tem dias que talvez não sejam entre o marido e a mulher e os filhos, mas talvez sejam coisas que afetem aquela família que partiram do lado de fora e que de repente soprou os ventos naquele lugar. E se você não tiver uma estrutura na palavra, se você não estiver fundamentado nesse alicerce que foi lançado, nesse fundamento que foi lançado, qual é Jesus Cristo, irmãos, corre um sério risco dessa casa vir a cair. Agora, irmãos, o contrário também é verdadeiro. Se ela estiver fundamentada na rocha e no fundamento que é Cristo, ele pode soprar, irmão, mas pode bater tempestade, pode vir vento, pode se levantar o que for, os outdoors podem começar a serem erguidos, as mentiras podem começar a ser lançadas, podem começar a falar ao contrário, e não tem problema, porque a certeza é de uma coisa, aquela casa não será destruída. Amém. E é esse tipo de casa que Deus está querendo estruturar para os filhos de Deus, para aqueles que ouvem as instruções da palavra. Deus não nos reúne aqui, gente, para que a gente escute meia dúzia de palavras e volte lá para casa e nada aconteça na vida da gente, não. Se a palavra dele diz que tem milagre, então eu creio em milagres e milagres vão acontecer. Amém. Se a palavra diz que tem cura divina, então cura divina tem que se manifestar diante de nós. Se a palavra de Deus diz que Deus quer famílias abençoadas na face da terra, é isso que eu vou experimentar. Amém. Porque é a palavra. Não é minha essa palavra, é a palavra de Deus.
Existe garantia, existe confiança. Se nós tão somente atentarmos para ela, deixar ela tomar forma no nosso espírito. Uau! E deixa o diabo gritar, deixa ele fazer o barulho dele, deixa ele espernear, deixa ele falar o que ele quiser, deixa ele mostrar as realidades inversas à palavra, não tem problema não. Continua crendo, continua praticando, continua no lugar certo, fazendo aquilo que tem que ser feito. E na hora, assim, de repente, as coisas começam a modificar. De repente. De repente. Agora, se você sair desse lugar, você não vai experimentar aquilo que Deus quer e tem para você. Mas se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. O que é o bem, pastor, dessa terra? É aquilo que é bom, irmãos. Deus tem o que é de melhor para você. Deus tem o que é de melhor para a sua vida. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7, para a gente finalizar. O grupo louvor, eu queria que subisse. Aleluia. Quem tiver. Mateus capítulo 7. Antes de ler, eu lembrei de algo agora. Eu me apresentei minha esposa e não falei dos filhos. Tá? Nós temos 2 filhos, um se chama Isaac, o outro se chama Anthony. Tá? Eles estão por aí. Não vou falar de Anthony, porque senão eu começar a me empolgar aqui. E aí vai embora e a gente só sai daqui lá para meia-noite, tá certo? Mas é um milagre. Alguns milagres já aconteceram com ele. E tem mais para acontecer. Tem mais algumas coisas aí. Mateus 7, 24 diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Uau! Isso é extraordinário, irmãos. Isso é fantástico. Não tem nada mais claro do que essas palavras. Deus é simples. Deus não complica, Deus simplifica. Eu não peço coisas para o meu filho fazer que ele não tem condições de fazer. Porque o meu prazer é ver pedir ele fazer e eu ver ele fazendo, eu ver ele acertar. E ele está dizendo, olha, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, este é comparado a um homem prudente. Aí o outro versículo ele começa a dizer algumas coisas bem interessantes. Ele diz, olha, porque sopraram os ventos, caíram as chuvas, vieram as tempestades, grande foi o desastre por ali, mas aquela casa não foi abalada, não foi destruída, ela permaneceu de pé. Uau! Quer que sua família seja um sucesso? Pratica a palavra. O que é que o Senhor faz? Eu tento praticar aquilo que eu tenho escutado e aprendido. Como é que o Senhor aguenta? Ouvindo a palavra, colocando ela em prática. Decidindo entender que Deus é mais inteligente do que eu e do que você. E ainda que você me diga, não faça. Se a palavra me manda fazer, eu vou fazer. Porque ela por si só, ela é muito mais refinada, muito mais preciosa. São instruções verdadeiras. Mas eu tenho razões. Eu digo, sabe o que eu vou dizer para você? Pega as suas razões, coloca dentro de um saco e segunda-feira coloca lá no meio da rua, porque o carro do lixo vai passar. A sua razão deve ser a palavra de Deus. Mas ele fez isso comigo, ela fez isso. Para mim não importa. O que é que a palavra diz? Como é que você deve proceder quando alguém age com você dessa forma? É do jeito que você está procedendo? Ou a palavra tem uma instrução diferente acerca disso? Mas ele fez isso. Mais.
Fique de pé, por favor. Irmãos, nós temos que aprender a parar de dar desculpas para não praticar a palavra. Não mais, não mais. Esse mais ele pode ser colocado, mas aprenda a colocar esse mais. É quando o diabo falar alguma coisa para você. Aí você diz, diabo, mas a palavra de Deus tem uma instrução poderosa que vai mudar o curso desse negócio que começou a dar errado. Irmãos, se tem coisas dando errado, você é uma autoridade instituída por Deus. Existe um nome acima de todo nome, onde essas coisas que estão dando errado podem começar a serem revertidas a partir de agora. Deus quer isso para você. Deus tem isso para você. Deus ama a sua família. Irmãos, você precisa colocar os olhos de Deus. Os óculos, a ótica, o binóculo, sei lá, você tem que ver como Deus vê. Talvez você olhe para o seu marido hoje, talvez o marido olhe para a esposa e veja ela como um fracasso. Será que é assim que Deus vê essa pessoa? Será que é assim que Deus está observando para a sua família como uma família destruída? E eu te digo a resposta com toda certeza: não. Deus tem observado para você, Ele tem visto a sua família, mas Ele tem visto uma família bem-sucedida na face da terra. A questão é que nós observamos uma ótica humana, limitada, porque não estamos vendo mudanças aqui e agora. Nós achamos que acabou tudo ali. Não limite Deus. Deixe Deus agir também na sua família. Deixe Deus agir em você. Deixe a palavra penetrar dentro de você. Deixe o Espírito dar as instruções para você conduzir o seu filho, para você agir com a sua esposa, para você tomar as decisões dentro de casa, para você fazer o que tem que fazer todos os dias. Irmãos, esses padrões que você está vivendo hoje, o seu comportamento hoje determina o seu futuro. Agora tem uma coisa, irmão, se você hoje está vendo sua família destruída, derrotada, desgastada, sei lá, de uma forma contrária da palavra, começa a mudar a partir de agora. Começa a mudar a partir dessa noite. Porque Deus tem uma visão totalmente diferente disso. Sabe por quê? Um dia eu estava em uma condição totalmente desfavorável. Talvez não, a condição e os olhares das pessoas para mim eram de incredulidade, eu estava desacreditado. Poucas eram as pessoas que acreditavam em mim. Mas eu fiz de Jesus o meu alicerce. E as coisas começaram a mudar. E a minha própria família não acreditava na minha mudança. Eles não têm culpa, mas era a minha conduta de vida que fazia com que eles me vissem daquela forma. Não é porque eles eram maus, não. Era porque a minha conduta de vida, os meus passos, mostravam aquilo. Que era uma pessoa que eu não queria mudança. Mas um dia essa palavra entrou na minha vida. E começou a mudar algumas coisas. Se talvez algumas pessoas não acreditam em você, está na hora de você deixar essa palavra penetrar dentro de você. Você não tem satisfações para dar a ninguém. Mas
decide a partir de hoje viver a palavra. Talvez as pessoas observem para a sua família destruída, porque você tem dado passos para a destruição. E que tal agora deixar a palavra entrar e começar a dar passos a uma mudança radical de vida? Onde havia miséria vai chegar a abundância. Uau! Onde havia falta de amor vai sobrar amor. Você não precisa falar para as pessoas: ei, eu estou mudando, elas vão ver você mudando. A sua vida será um testemunho para as pessoas. A sua família, a conduta, a maneira como você vai conduzir a sua família mediante a palavra é um testemunho vivo, sem precisar você estar num púlpito ou com um microfone na mão gritando: a minha família vai mudar. Não, no dia a dia você vai dando passos em direção àquilo que Deus quer que você dê, e as coisas vão acontecendo na sua família, as coisas vão mudando. Se elas mudaram na minha, ela pode mudar na sua. Se funcionou comigo, funciona com qualquer um aqui. Aleluia. Se a minha família está proposta a viver o melhor dessa terra, e vai viver o melhor dessa terra, vai viver aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, para a minha casa, nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus já disse em relação a nós. Se acontece comigo, vai acontecer com você. Só precisa você colocar-se em uma postura que Deus quer que você se coloque. Firme na palavra. E deixa soprar, irmãos. Deixa os ventos vir. Deixa o diabo tentar fazer alguma coisa. Não tem problema não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não terá sucesso. Eu não serei atingido pelas mentiras de Satanás. E ele pega o pacote dele e se dane para o quinto dos infernos. Eu não estou nem aí. Eu quero é que ele exploda-se.